Glória a Deus. Então tá bom. Agora, vós colocastes restete. Restete. Eles colocaram restessan. Restessan. Repetindo tudo. Reste-me, restes, reste. Reste-me, restete, restessan. Presente do subjuntivo ativo. Que eu coloque, que tu coloques, que ele coloque, que nós coloquemos, que vós coloqueis, que eles coloquem. Então, que eu coloque, risto. Risto. Que tu coloques, ristes, com iota subscrito. Ristes. Que ele coloque, riste, também com iota subscrito, riste, que nós coloquemos, ristomen, ristomen, que vós coloqueis, ristete, ristete, e que eles coloquem, ristosi ou ristosin. Repetindo, risto, ristes, riste, ristomen, ristete, ristosi. Auristo subjuntivo ativo, que eu tenha colocado lá no passado, que tu tenhas colocado, que ele tenha colocado, que nós tenhamos colocado, que vós tenhais colocado, que eles tenham colocado. Vai perder a primeira letra e vai começar com sigma, então. Que eu tenha colocado, estou. Estou. Que tu tenhas colocado, estes, com iota subscrito, estes. Que ele tenha colocado, este, também com iota subscrito, este. Que nós tenhamos colocado, stomen, stomen. Que vós tenhais colocado, stete, stete. Que eles tenham colocado, stossi ou stossin. Repetindo, sto, stes, ste. Stomen, stete, stossi. Sempre esse is no começo se pronunciando o sigma, que é o S. Presente do imperativo ativo só tem nas segundas e terceiras pessoas, não tem nas primeiras pessoas, não tem o eu e o nós. Então, dando a ordem para um homem, né? Coloques, ou simplesmente, né, coloque, como a gente falaria em português, né? Mas aí é para a terceira pessoa. Então, coloques, riste, riste, que ele ou ela coloque, ristato, ristato, dando uma ordem para 2 ou mais homens, 2 ou mais pessoas, coloqueis, ristate, ristate, que eles ou elas coloquem, ristatosan, ristatosan, repetindo, riste, ristato, ristate, ristatosan. Auristo imperativo ativo. Que tu colocasses, ou então que tu tivesses colocado, tá? Que tu tivesses colocado, ou que tu colocasses, ou que tu tivesses ficado de pé, ou ficasse de pé. Então, colocasses, esteti, esteti. E ele colocasse, esteto, esteto. Que vós colocasseis,
ou ficasseis de pé, estete, estete, e eles colocassem estetossan, estetossan. Repetindo, estete, esteto, estete, estetossan. Voz média e passiva, apenas no indicativo, presente, imperfeito e auristo. Colocado, colocado no presente, né? Colocado. Algo bem colocado no presente é ristamai. Ristamai. Algo que era colocado no passado, imperfeito. Ristamen. Ristamen. E algo que foi colocado no passado, auristo, né? Perfeito, tempo perfeito, perfeitamente colocado no passado. Restessamen, restessamen. Repetindo os três, presente, imperfeito e auristo, na voz média e passiva. Ristamai, ristamen e restessamen. Ristamai, ristamen e restessamen. Lembrando que serve para a voz média e para a voz passiva. Então, no presente, na voz média, seria assim, né? Algo que se tem colocado, se tem esse mesmo se tem colocado assim no presente. Tem colocado no presente. Voz ou voz passiva, foi colocado, alguém que foi colocado aí no presente. Está colocado no presente. E no imperfeito é uma coisa, o auristo é uma coisa. Pode aparecer na voz média ou na voz passiva. É o contexto onde aparecer que vai determinar se a voz é média ou passiva. Muito bem, então essa foi a nossa parte gramatical de hoje aí, nos verbos irregulares. E agora nós vamos entrar aí no Efésios 1, 22. Eu já coloquei a primeira página do slide aí para vocês, tá? E preenchendo. O que vocês têm em português aí na apostila é a tradução da revista e atualizada. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então, aí você tem o texto todo em grego, como tem também aí já também no slide. Kai panta ripetaxen hipotus podas autu, kai auton edoken kefalen hiperpanta te ecclesia. Kai panta ripetaxen, né, acompanhando aqui no slide, kai panta ripetaxen hipotus podas autu, kai auton edoken kefalen hiperpanta te ecclesia. Começa com a primeira palavrinha que é cai. Cai vai ser sempre a mesma coisa, conjunção aditiva. E a maioria das vezes vai ser traduzida por e. Quando ela não for traduzida por e, ela é traduzida por também. Mas a maioria das vezes é traduzida por e. Então, cai, conjunção aditiva, e, cai, panta. Cai, panta. Panta é o adjetivo neutro acusativo plural de pan, que vocês têm lá na apostila, no grego que no masculino é paz, no feminino é passa, e no neutro é pan, pan de pandemia, uma endemia que está generalizada sobre todos. Então, pan. Adjetivo neutro, acusativo singular, plural de pan, todas, tá? Todas. Eu coloquei as coisas, porque é isso que se refere esse todas. Todas as coisas. Essa palavra coisa não existe em grego, tá?
não existe em grego, ela está aí implicitamente, né? Implicitamente, porque ela não é uma palavra que não existe na língua grega. Então, cai panta e todas as coisas, tá? E todas as coisas cai panta ripetaxen. Cai panta ripetaxen. Ripetaxen é a terceira pessoa do singular do auristo indicativo ativo do verbo ripotasso. Ripotasso é o verbo sujeitar ou então submeter. 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 Então, e todas as coisas sujeitou. Quem? Quem sujeitou? O Pai. O Pai sujeitou, está falando de Deus Pai aqui, tá? Ele. Por isso, terceira pessoa do singular. Ele sujeitou. Quem? Ele quem? O Pai. O Pai sujeitou e todas as coisas o Pai sujeitou, todas as coisas ele sujeitou. Kai panta ripetaxen ripó. Ripó. Kai panta ripetaxen ripó. Ripó é preposição com acusativo indicando lugar, um lugar abaixo, debaixo ou sob. Sob, contrário de sobre. Sobre, acima, sob, abaixo. Sujeitou, sob, e todas as coisas o Pai sujeitou sob. Essa preposição aí, ripó, é a mesma preposição que forma a palavra do animal hipopótamos. Hipopótamos. A palavra pótamos é a palavra rio. Pótamos, né? Pótamos é rio. Por isso você tem a palavra Mesopotâmia. Mesopotâmia, meso é entre, no meio dos rios. Uma terra entre rios. A terra que ficava entre os rios Tigre e Eufrates. Mesopotâmia. Tá? Então, Pótamos é rio e ripó debaixo do rio. Debaixo do rio. Quem vive ali, sempre ali na margem do rio, debaixo do rio, os hipopótamos, tá? Ripopótamos. Então, ripó, preposição sob. Então, cai, panta, ripetaxen, ripó, e todas as coisas, ele, o Pai, sujeitou sob, mudando agora de slide, tus podas autu. Tus podas autu. Kai panta ripetaxen ripó, tus podas autu. Tus, artigo masculino acusativo plural de ro. Ro, no nominativo singular, é o, e tus, no acusativo plural, é os. Sob os. E todas as coisas sujeitou sob os, kai panta ripetaxen ripó, tus podas. Podas é o substantivo masculino acusativo plural, que no nominativo pode aparecer de duas maneiras, por isso todo dicionário vai trazer de duas maneiras. A palavra pé, o pé no singular é pus ou podós. Pus ou podós. Você já viu esses lugares aí que trata dos pés, né? Então lá tem um podólogo lá, né? Um podólogo que trata dos pés. Pus, isso, podóloga, que trata dos pés. Pus ou podós, é pé. E podas, né, no acusativo plural, pés. Então, tus podas, os pés. E todas as coisas o Pai sujeitou sob
pés, kai panta ripetaxen ripotus podas autu. Tus podas autu. Autu, pronome possessivo da terceira pessoa do masculino genitivo singular de autós. Autós é ele, autu é dele, né? Então, e todas as coisas sujeitou sob os pés dele. Em português a gente vai dizer sob os seus pés, né? Sob os seus pés. Então, kai panta ripetaxen ripó tus podas autu kai auton, o kai, conjunção aditiva e, como a primeira que apareceu no versículo, kai, conjunção aditiva e auton, nós vimos autu, agora vemos auton, porque autu está no genitivo e auton está no acusativo. Pronome possessivo da terceira pessoa do masculino acusativo singular de autós. Ele ou a ele, tá? Pode ser simplesmente ele ou a ele. Esse ele aí, esse dele aqui, está se referindo a Jesus, tá? Todos esse autu e esse auton se refere a Jesus. Então, e pôs todas as coisas, né, o Pai sujeitou aos pés de Jesus, aos pés dele, e a ele, a Jesus, tá? E Jesus, a ele. Kai panta ripetaxen ripó, tus podas autu, kai auton, mudando de página, edoken, edoken, edoken é a terceira pessoa, nós vimos uma aula dessas aí para trás, né? Edoken, ainda vimos aqui esse ano ainda no grego 4, edoken, terceira pessoa do singular, do auristo indicativo ativo do verbo didomi, verbo terminando irregular, que termina com mi, que nós vimos aí nas nossas últimas aulas. Verbo didomi. É o verbo dar, pôr ou estabelecer. Tá? Deu a ele, o Pai, a Jesus. O Pai fez o que com Jesus? O Pai deu a Jesus, ou pôs a Jesus, ou estabeleceu a Jesus, tá? Estabeleceu a Jesus, e a ele estabeleceu, então, vamos usar estabelecer. E todas as coisas o Pai sujeitou aos pés dele, aos pés de Jesus, e a ele, a Jesus, estabeleceu kai panta ripetaxen ripotus podas autu, kai auton, edoken kefalen. Edoken kefalen. Kefalen. Kefalen é o substantivo feminino acusativo singular de kefalê. Kefalê no nominativo, kefalen no acusativo, né? Kefalê, kefalês, kefalê, kefalen. Kefalen, né? Cabeça. Kefalê é cabeça. Daqui que vem, dessa palavra kefalê, que vem para o português céfalo. Céfalo. Quando você faz um eletroencefalograma, céfalo, o exame da cabeça, tá? Kefalê, céfalo, daí a palavra céfalo, que em português é a palavra cabeça, tá? Kefalê. Então, e todas as coisas o Pai sujeitou sob os pés dele, os pés de Jesus, e a Jesus estabeleceu cabeça. E a Jesus, a ele estabeleceu cabeça. Kai panta ripetaxen ripotus podas autu, kai auton edoken kefalen riper panta. Riper panta.
Edoken kephalen riper panta. Riper panta. Riper é a preposição com acusativo sobre. Ripó, vimos na outra página, ripó é sob, de baixo, e riper é sobre, acima, né? Sobre, panta, de novo, que tem na primeira página, panta, todas as coisas de novo, todas as coisas, como inicia no versículo lá com panta, todas as coisas, aqui também, todas as coisas, sobre todas as coisas, então, e todas as coisas sujeitou, o Pai sujeitou aos pés dele, aos pés de Jesus, e a ele, a Jesus, ele estabeleceu cabeça sobre todas as coisas, cabeça sobre todas as coisas, te, kai, panta, ripetaxen, ripó, tus podas autu, kai auton, edoken, kefalen, riper, panta, te, artigo feminino dativo singular de re é a, te é para a, ok? Para a, então, e todas as coisas sujeitou aos pés dele, o Pai sujeitou aos pés de Jesus, e a ele, a Jesus, né, estabeleceu cabeça sobre todas as coisas para a Kai panta ripetaxen ripotus podas autu, kai auton edoken kefalen, riper panta te, mudando para a última página, eclesia, que vocês todos já conhecem, né? Igreja, né? Eclesia, substantivo feminino dativo singular de eclesia. Eclesia sem iota subscrito no nominativo e eclesia com iota subscrito no dativo, porque está acompanhando o T da outra página no dativo para a igreja, né? Para a igreja. Então, eu vou colocar logo para vocês aqui, aproveitando esse espaço aqui, vou colocar já para vocês a tradução total aqui deste versículo. Tradução total do versículo. E todas as coisas, e todas as coisas sujeitou aos seus pés. E todas as coisas sujeitou aos seus pés, e a ele estabeleceu cabeça sobre todas as coisas para a igreja. Aqui tem reticências, porque esse versículo vai continuar no próximo versículo, tá? Esse conteúdo vai ter continuidade no próximo versículo. Mas aqui nós temos então o Efésios 1, 22, tá? Efésios 1, 22. E todas as coisas sujeitou aos seus pés, está falando do Pai, o Pai sujeitou aos pés de Jesus, do Pai de Jesus, né? O pai foi quem sujeitou aos seus pés, os pés é de Jesus, e a ele, a Jesus, o Pai estabeleceu cabeça sobre todas as coisas para a igreja. Essa é a tradução literal, então, que nós temos aí do grego para o português. Seguindo na sua apostila aí, você pode ler, né? Eu vou ler 3 vezes em grego.
Kai panta hipetaxen hipotus podas autu, kai auton edoken kefalen, hiper panta te ecclesia. Kai panta hipetaxen hipotus podas autu, kai auton edoken kefalen, hiper panta te ecclesia. Última vez. Kai panta hipetaxen hipotus podas autu, kai auton edoken kefalen, hiper panta te ecclesia. Aleluia. Muito bem, vamos então, uma vez feita a exegese, que é a explicação de cada palavra do texto grego para o texto português, né? E a tradução, então, literal do grego para o português. Vamos, então, ter a luz para fazer a correta hermenêutica deste texto, ok? Bom, o tema principal deste versículo reflete o que Jesus disse em Mateus 28, 18. Mateus 28, 18, né? Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ok? Me foi dada, ou seja, alguém deu. Quem deu a Jesus toda a autoridade no céu e na terra? O Pai. Tá? O Pai deu a Jesus toda a autoridade no céu e na terra. Ou seja, o que significa a expressão no céu e na terra? Tá? Toda a autoridade no céu e toda a autoridade na terra. O Pai deu a Jesus toda a autoridade. No céu representa toda a autoridade toda a autoridade espiritual. Toda a autoridade espiritual do reino de Deus. Toda a autoridade espiritual do reino. Toda a autoridade espiritual do reino de Deus. Quando Jesus diz em Mateus 28, 18, né? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. No céu, toda a autoridade espiritual do reino de Deus. E na terra representa toda a autoridade sobre os reinos ou governos terrenos. Tá? Todos os reinos ou governos terrenos, na Terra já fala que é terreno, né? Governos mundiais, vamos colocar aqui mundiais, sobre os reinos ou governos mundiais, e por isso que Jesus recebeu o título que a gente confere em Apocalipse 19, que Jesus recebe o título de Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores, tá? Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, acima de todos os governantes mundiais está Jesus. A autoridade de Jesus é uma autoridade acima de todos os governantes mundiais. Bom, aqui está falando de um governo, tá? Um governo singular, que é o governo eterno de Deus, cujo nome é rei desse governo eterno é Reino de Deus. E aqui está falando de governos plurais, os governos mundiais, né, de todas as nações da Terra, tá? Então aqui nós temos nessa declaração de Jesus,
de recepção de autoridade, a autoridade que ele recebeu da parte do Pai, né? Nós temos aqui uma declaração, a autoridade de Jesus agora no próprio reino de Deus e a autoridade de Jesus sobre todos os reinos e governos da terra, tá? Mundiais. Então nós temos aqui Jesus colocado acima de tudo e de todos, tá? Assim, Jesus colocado pelo Pai nessa posição de máxima autoridade. Quando diz então, e todas as coisas sujeitou aos seus pés, no céu e na terra, tá? É o que vai dizer o próximo versículo 23, mas que nós vamos ver na semana que vem, tá? Na nossa aula da semana que vem, é que nós vamos ver o versículo 23, que também já é o próximo aí na sua apostila, tá? Hoje vamos ficar aqui com esse 22, porque assim nós temos duas aulas importantes sobre essa questão da máxima autoridade dada a Jesus pelo Pai, tá? O Pai deu a Jesus toda a autoridade. E Jesus já declarou isso quando? Assim que ele ressuscitou dentre os mortos. Mateus 28:18 registra como se fosse aí a primeira aparição de Jesus ressuscitado aos apóstolos, né, aos seus primeiros discípulos. E Jesus declarou para eles assim, diante deles, olha, quero dizer uma coisa para vocês, tá? Toda a autoridade, tá, no céu e na terra, o Pai me deu. O Pai me deu toda a autoridade no céu e na terra, tá? Muito bem, nós estamos acostumados a dizer que Jesus é o cabeça da igreja, mas ele não é só o cabeça da igreja. Ele é cabeça sobre todas as coisas. Cabeça aqui, kefalé, aqui representa a autoridade sobre todas as coisas, tá? Sobre todas as coisas. Mas nesse versículo, você tem duas partes do corpo, tem cabeça e tem pés. Pés fazem parte dos membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Ele é a cabeça da igreja, tá? Então é muito importante nós entendermos essas coisas. As duas partes do corpo citadas aí, né? E citados aí Jesus e a sua igreja. O que a igreja tem a ver com toda essa autoridade dada pelo Pai a Jesus? Esse é o tema máximo aí desse versículo 22, no qual nós vamos chegar aí, porque termina para a igreja, né? E todas as coisas sujeitou aos seus pés, e aí ele estabeleceu cabeça sobre todas as coisas para a igreja. Vamos entender por quê. Porque tudo isso para a igreja. Em primeiro lugar, então, vamos começar assim. Como é que funciona essa toda a autoridade de Jesus no céu? Ou seja, a autoridade espiritual no reino de Deus, tá? Isso é algo tão tremendo que o evangelho que o próprio Jesus pregou, né? O evangelho do reino de Deus, o evangelho do reino de Deus, Jesus pregou muito sobre o reino de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas quando Paulo escreve em Colossenses 1:13, Paulo escreve assim, falando de Deus Pai, que o Pai nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nos transportou para o reino do Filho. Em 1 Coríntios 13, desculpe, 1 Colossenses 13, Colossenses capítulo 1, versículo 13, o mesmo reino de Deus, Paulo denomina de reino do Filho. O mesmo reino de Deus, Paulo vai chamar de reino do Filho. Por que o reino do Filho? Porque o Pai deu a Jesus, em primeiro lugar, o Pai deu a Jesus autoridade
sobre o seu próprio reino. Entenda-se que, nesse sentido, o Pai não se submeteu ao Filho. O Pai não se submeteu a Jesus. O Pai continua acima de Jesus, tá? Na hierarquia do reino de Deus, o Pai continua sendo a máxima autoridade, tá? Pai continua sendo a máxima autoridade, inclusive acima do Filho, acima de Jesus. E o Pai continua tendo coisas, né? O Pai continua tendo coisas que o próprio Jesus disse. Você pode ver isso em Atos capítulo 1, versículo 7, né? Atos capítulo 1, versículo 7, coisas que o Pai reserva pela sua exclusiva autoridade. Então, o Pai continua sendo a máxima autoridade no reino, mas ele delega para o Filho a autoridade espiritual no seu reino, tá? No seu reino. Esse é o sentido que eu já expliquei para vocês em outros textos, se eu não me engano, né? Acerca do que acontecia também nos antigos reinos da terra, que todos os reis tinham a mão direita, um personagem que se chamava a mão direita do rei, tá? A mão direita representa o que a pessoa faz, tá? Como a pessoa age, tá? A mão direita do rei é um instrumento que o rei usava para executar tudo aquilo que ele tinha como propósito, como decreto. A mão direita do rei. Isso nos reinos antigos sempre existia a mão direita do rei. Ele também era o principal conselheiro do rei, o que a pessoa mais próxima do rei, a pessoa mais íntima do rei ali, né? Tudo ficava sabendo, tudo passava por essa pessoa. Hoje em dia, nos reinos modernos, como por exemplo no Reino Unido, a mão direita do rei é o que se chama hoje de Prime Minister, ou seja, o primeiro-ministro, né? O primeiro-ministro. Então, no Reino Unido tem a rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth, tem o Prime Minister Boris Johnson, né? Boris Johnson é o primeiro-ministro da Inglaterra, lá do Reino Unido. Então, esse primeiro-ministro. É mais ou menos a mesma coisa. Tá? O reino de Deus, o Pai continua sendo rei eterno, a autoridade máxima. Mas Jesus se torna, por essa autoridade que ele recebe do Pai, ele se torna, né, a mão direita, por isso a destra do Pai, sentado à destra do Pai. Este é o significado de Jesus estar assentado à destra do Pai, que o Pai fez dele o Prime Minister, o primeiro-ministro do seu reino, e colocou ele nessa posição de máxima autoridade aí no reino, no próprio reino do Pai, no próprio reino de Deus, né? No próprio reino de Deus. E isso será por um tempo, até que se cumpra, né? Isso será por um tempo, até que se cumpra, né? Isso vai acontecer por um tempo aí, até que se cumpra o que Deus falou com Jesus através da profecia de Davi no Salmo 110, versículo 1. Assenta-te à minha direita até que, atenção nesse até que eu ponha, né? Então, atenção nesse até que sugere um tempo, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O único que fala sobre esse tempo até que é o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo de número 15, né? Que é um grande capítulo, aqui, capítulo 15, por isso que eu estou achando aqui para vocês o versículo certinho aqui da minha Bíblia. 25. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25. Né?
Porque convém que ele reine até que, é esse mesmo até que do Salmo 110:1. Até que convém que ele reine, Jesus. Jesus reine, Jesus ocupa essa posição de máxima autoridade no reino de Deus, até que haja posto, até que o Pai haja posto todos os inimigos debaixo dos pés de Cristo, debaixo dos pés de Jesus, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Ok? Eu vou abrir aqui, pedir licença para vocês, eu vou abrir aqui um quadro maior, tá? Para eu escrever mais coisas aqui, enquanto nós temos tempo. Vou escrever para vocês, pegar aqui um quadro maior, ok? Substituindo esse que estava aí. Aí, vou aumentar aqui o meu quadrinho para poder escrever mais, tá? Para poder escrever mais aqui para vocês. Então, opa. Isso. Ok. Então, Jesus recebeu do Pai toda a autoridade no céu, então, no reino de Deus, tá? No céu, no reino de Deus. Tá dando para ler aí nesse quadro agora? Beleza, então tá bom. Toda a autoridade no céu representa então no reino de Deus. Só que isso é por um tempo, né? Por um tempo determinado. Um tempo determinado aí pelas palavras do Salmo 110, versículo 1, pelas palavras até que, né? Até que nós vimos também aí, além do Salmo 110:1, nós vimos em 1 Coríntios 15:25. 1 Coríntios 15:25. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Quando esse tempo até que se cumprir, Jesus vai devolver para o Pai toda essa autoridade, tá? Toda a autoridade que o Pai deu, Jesus vai devolver, tá? Então, sobre a devolução da autoridade, Jesus vai devolver para o Pai. É só voltar um versículo aí no 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, 24. E então virá o fim, quando ele, Jesus, entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Tá? Então, quando chegar o fim desse até que, Jesus vai de novo entregar o reino. Olha as palavras que Paulo usa aí em 1 Coríntios 15, 24. Jesus vai então entregar o reino. Ó, entregar o reino ao Deus e Pai. Entregar o reino ao Deus e Pai. Então, toda a autoridade dada pelo Pai a Jesus é por um tempo, até que haja posto todos os inimigos debaixo do Senhor Jesus. Então, Jesus, depois que isso tiver concluído, entregará o reino ao Deus e Pai. Entregará, devolverá a autoridade que o Pai lhe deu, devolverá a Jesus. Muito bem, nós estamos vivendo nesse período chamado de até que. Estamos nesse período aí, tá? Ainda todas as coisas não foram colocadas
ainda todos os inimigos não foram colocados debaixo dos pés do Senhor. Tá? Todos os inimigos ainda precisam ser colocados debaixo dos pés do Senhor. Nós estamos nesse tempo, estamos vivendo esse tempo aqui, chamado no Salmo 110, 1 e 1 Coríntios 15, 25, de até que. Salmo 110, 1, o Pai dizendo para Jesus: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. É nesse período que nós estamos vivendo. Então, né, o que o Pai fez na obra da salvação, no ministério de Jesus, o que o Pai fez? É o que nós estamos vendo aqui, tá? É justamente o que nós estamos vendo aqui em Efésios, tá? O que nós estamos vendo em Efésios. E, vou repetir o versículo aqui nesse quadro, todas as coisas. Agora eu vou colocar já de uma maneira, já um texto já assim interpretativo, tá? E todas as coisas o Pai, tá? E todas as coisas o Pai sujeitou sob os pés de Jesus, tá? E todas as coisas, já que esse texto é um parafraseado, tá? Um texto parafraseado. E todas as coisas o Pai sujeitou aos pés de Jesus e a Jesus, a ele, a Jesus e a Jesus, o Pai estabeleceu cabeça sobre todas as coisas para a igreja. Reticências, porque vai continuar no próximo versículo. Então, Efésios 1, 22. Então, e todas as coisas o Pai sujeitou, e todas as coisas o Pai sujeitou sob os pés de Jesus. E a Jesus o Pai estabeleceu cabeça sobre todas as coisas para a igreja. Muito bem. O Pai deu a Jesus toda a autoridade no céu e na terra. No céu, no seu reino, no próprio reino de Deus. E na terra, sobre toda a terra, sobre todos os governos, sobre todos os reinos do mundo, sobre toda a terra. Agora o Pai fez isso para quê? Para a igreja. Como é que é isso, irmãos? Para a igreja. O que isso significa? Esse é um dos textos da Escritura que traz para nós a correta visão do que é a igreja do Senhor Jesus. Tá? Vou escrever aqui, né? Nós temos que entender a correta visão do que é a igreja do Senhor Jesus na terra, tá? O que é a igreja do Senhor? Precisamos ter a correta visão do que é a igreja do Senhor Jesus na terra. Bom, nesse texto nós vemos Jesus, tá? Nesse texto nós vemos Jesus como cabeça, tá? Cabeça. Não somente como nós estamos acostumados a dizer, porque a Bíblia nos ensina isso, não somente cabeça da igreja, tá? Não somente cabeça da igreja, mas cabeça também, cabeça sobre todas as coisas. Não somente cabeça da igreja, mas cabeça sobre todas as coisas, tá? A palavra cabeça aqui traz a ideia de autoridade. Traz várias ideias. Uma das ideias, né?
uma das ideias de cabeça, né? Uma das ideias aí de cabeça representa, tá? Uma das ideias de cabeça representa a autoridade de Jesus sobre a igreja, por isso ele é cabeça da igreja, tá? Mas também sobre todas as coisas, porque o Pai deu a Jesus toda a autoridade no céu e na terra, tá? Sobre todas as coisas. Então, Jesus, neste versículo de Efésios, é cabeça. E os pés de Jesus, tá? Atenção, porque os pés de Jesus, né, os sujeitou sob os pés. Os pés de Jesus, os pés são membros do corpo. Membros do corpo. O corpo de Jesus é a sua igreja. Então, os pés de Jesus representam os membros do corpo. Ou seja, os pés de Jesus representam a igreja de Jesus, tá? Os pés de Jesus representam a igreja de Jesus. Agora, o que significam os pés, tá? Pés, pés representam o andar. Pés representam o andar. O que quer dizer com andar? Conduta, conduta, comportamento, tá? Conduta, comportamento. Quando nós lemos Efésios capítulo 4, versículo 1, nós lemos Paulo falando, né? Nós vemos Paulo falando assim: eu vos rogo, pois, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Usando o verbo andar, tá? Usando o verbo andar. Andeis de modo digno da vocação, que andeis, né? Andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, né? Efésios 4:1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Se você for para o Efésios capítulo 5, tá? Para o Efésios capítulo 5, aí Paulo tem lá no Efésios capítulo 5 três andares. Três andares no Efésios capítulo 5, né? Efésios capítulo 5. No versículo 2, ele diz: andai em amor. Tá? Versículo 2: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício em aroma suave. Tá? Em aroma suave. Se você chegar então no versículo 8 agora, né? Efésios 5, 8. 5, não, 5, 8. Efésios 5, 8. É o andar na luz, tá? Andar na luz. Andar em amor, andar na luz. Efésios 5, 8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Aí coloca um porquê aí no versículo 9, tá? O versículo 9 é importante aí para corroborar isso aqui. Andar na luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, tá? Como filhos da luz. Aí depois você chega aí ainda no capítulo 5, tá? No capítulo 5, você chega no versículo 15. Efésios capítulo 5, versículo 15. São três andares. Esse aqui é o terceiro andar, né? O andar sábio, tá? Andar sábio. Andar sábio. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Tá?
Deus não quer filhos nécios. São pessoas? O que são nécios? Nécios são pessoas sem conhecimento. Pessoas sem conhecimento. E é necessário dizer que hoje as igrejas estão superlotadas de gente sem conhecimento, incluindo pastores. Tá? Tem muitos pastores que não deveriam jamais estar na posição de pastores. São homens chamados aí de pastores, mas que não conhecem Bíblia nem para salvar a própria vida. Infelizmente, o mundo evangélico está cheio daquilo que Deus não queria, cheio de nécios, tá? Não andar como nécios, não andar como nécios, e sim como sábios. Não andeis como nécios, e sim como sábios. Deus quer filhos sábios. Deus não... perdi. Pastor, sua voz viu?
Voltei, beleza? Estão me ouvindo de novo? Estão me ouvindo e continuam vendo o quadrinho? Estão vendo o quadro também, beleza? Ok, beleza, tá vendo? Assim também Jesus voltará, fique tranquilo. Muito bem, muito bem. Continuando, é que o inimigo ficou furioso. Então, eu coloquei para vocês então os três andares, né? Os três andares aí em Efésios 5, 2 de 8 a 9 e o no 15, né? 2, andai em amor, andar como filhos da luz, andar como sábios e não como nécios, né? É o que estava falando hoje, então, que agora antes de cair, as igrejas estão cheias, infelizmente, sabe? De gente simpática, bonita, bem vestida, gente que canta bem, que toca bem, empolgada com a igreja, empolgada com a denominação, obedece os ritualismos, mas o conhecimento bíblico, o conhecimento em geral que Deus queria dar a eles, eles não têm. Tá? Simples assim. Não tem um povo sem conhecimento, um povo nécio. Deus não quer isso. Tá? Deus não quer isso. Tem gente que pensa que Deus quer igreja cheia de gente, lotada de gente. Deus quer igreja cheia de gente sábia, tá? Cheia de gente sábia. E pastores, segundo o coração de Deus, é o que nós lemos em Jeremias, capítulo 3, versículo 15, tá? Esses são os pastores segundo o coração de Deus, é o que nós lemos em Jeremias, capítulo 3, versículo 15, e que infelizmente não estamos vendo hoje. Por isso que Deus disse para Jeremias, né, Jeremias 3,15, Jeremias 3,15, falando para o futuro, que significava para a nossa época, dar-vos-ei pastores. Deus falando, hein? Dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Tá? Esses são pastores segundo o coração de Deus, que apacentam com conhecimento e com inteligência. Mas esses não são pastores segundo o coração das pessoas, segundo o coração do povo, e especialmente segundo o coração do povo evangélico de hoje. Não são pastores, eles não querem conhecimento e inteligência. Eles querem curas, milagres, eles querem emocionalismo, eles querem fama, até dinheiro, poder, prosperidade, mas conhecimento e inteligência não querem. Por isso vão todos para o inferno, falando bem claro. Porque para o céu só vão os que conhecem a Deus, porque no céu eles vão continuar a conhecer a Deus, como Jesus definiu vida eterna em João 17:3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Então, esse povo que não quer andar como sábio, porque rejeita o conhecimento, tá? Rejeita o conhecimento, e é o que Deus já havia profetizado também em Oséias, capítulo 4, versículo 6, não é isso? O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento, tá? Por falta de conhecimento. E o que diz também em Oséias, né? A exortação que há em Oséias, capítulo 6, versículo 3, é: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós estamos vivendo uma época, irmãs, que é uma época crítica para a igreja, porque a igreja está
sem conhecimento. Porque ela própria rejeita o conhecimento, porque os próprios pastores, colocados na posição de pastores, rejeitam também o conhecimento, tá? Rejeitam o conhecimento. As igrejas viraram empresas de acumular, de atrair pessoas com marketing humano, marketing humano para o dinheiro delas, tá? Empresas poderosas na terra, mas sem o poder espiritual do evangelho, sem o evangelho, como Paulo coloca em Romanos 1,16, o evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho está ficando cada vez mais fora das igrejas, e isso faz parte do cumprimento das promessas, das profecias de Daniel, que Deus falou através de Daniel e que Jesus corroborou, confirmou da instalação do abominável da desolação no lugar santo. O abominável da desolação no lugar santo significa Satanás tomando lugar na igreja, tomando lugar aonde deveria o evangelho, onde deveria a palavra estar pregada. O diabo entrou aí, tirou a palavra, tirou o evangelho e coloca coisas agradáveis à carne, coisas enganosas que levam as pessoas a ficarem enganadas, pensando inclusive que essas coisas que estão acontecendo são coisas de Deus, e vale a pena vocês lerem para confirmar isso, 2 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 9 até o versículo 12. Olha que texto fortíssimo esse aí. 2 Tessalonicenses 2, do versículo 9 até o versículo 12. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade. A verdade é Jesus, a verdade é a palavra, para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça, tá? As pessoas nas próprias igrejas evangélicas não estão dando crédito à verdade, não estão dando crédito à palavra. Cumprindo também a profecia de Paulo em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 4. Quando ele diz para Timóteo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tudo isso, irmãs, é o que nós estamos assistindo hoje, tá? Hoje nas igrejas. Não tem sabedoria, não tem conhecimento. O evangelho é rejeitado, a Bíblia é rejeitada, a palavra de Deus é desprezada, tá? Hoje, né? Hoje a igreja está cheia de coaches, cheia de coisas modernas, até no aparato das igrejas, né? Iluminação, a parte sonora e dançação e não sei o que mais, shows, apresentações, misticismo, sincretismo, emocionalismo, sentimentalismo. Mais nada, não tem vida.
É como Jesus disse em Apocalipse para a igreja de Sardes: tem nomes de igreja viva e estás morto. Tem nome de vivo, de que estás vivo, mas estás morto. Igreja espiritualmente morta, porque a igreja sem palavra é a igreja morta. Tá? É na palavra que tem vida. As palavras que eu vos tenho dito, Jesus falou, são espírito e vida. Jesus é a palavra, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Sem a palavra, sem Jesus, sem verdade, sem vida. Tá? Só tem ritualismo religioso. Perderam. E por isso que isso se reflete aonde? No andar, no comportamento, na conduta de como esses crentes têm se conduzido, tá? De como esses crentes têm se conduzido aí na vida, tá? De como esses crentes andam, o comportamento de tantos crentes, tá? Comportamento de tantos crentes. Hoje em dia está cheio de pastores divorciados e que continuam no ministério. Isso é abominação. Pastor que está à frente do rebanho tem que ser alguém casado com uma só mulher, homem de um único casamento e que soube administrar bem a sua casa, porque quem não administra a sua casa não administrará a igreja de Deus. Está cheio de iniquidade dentro das igrejas, aceitas por todo mundo, tá? Isso não é jeito de andar, não é jeito de se comportar. Por isso que, né, os pés representam então conduta, tá? Representam conduta, representa comportamento, porque isso faz parte do nosso testemunho, né? Do nosso testemunho de vida. E em Efésios capítulo 6, né, o famoso capítulo, ficou famoso por causa da armadura, né, por causa da armadura de Deus, você vê em Efésios capítulo 6, no versículo 15, o que fala sobre os pés. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Os pés representam a conduta. A preparação do evangelho é andar de acordo com o evangelho, viver de acordo com o evangelho, se comportar de acordo com o evangelho. Tá? Os pés representam isso. Os pés de Jesus, tá? Os pés de Jesus, isso, Jane, andar como Jesus, tá? Os pés de Jesus são representados pela forma como a sua igreja anda na terra. Como a sua igreja anda na terra. Quando Deus diz, porém os teus inimigos debaixo dos teus pés, porém os teus inimigos debaixo dos teus pés, olha só, o Pai sujeitou todas as coisas aos pés de Jesus, e a Jesus o Pai estabeleceu cabeça sobre todas as coisas, para quê? Para a igreja. O que significa esse para a igreja? Para dar à igreja poder e autoridade de viver na terra como se estivesse no céu, tá? Então, autoridade, tá? Autoridade e poder para a igreja viver na terra como se estivesse já no céu. Como se estivesse já no céu. Esse é o sentido de Apocalipse capítulo 5, versículo 10.
ok? Este é o sentido, né? Terminando a nossa aula, que vamos continuar sobre isso no versículo seguinte de Efésios, na nossa próxima aula. Mas Apocalipse 5:10 está escrito assim: e para o nosso Deus os constituíste, ou seja, nós, a igreja, reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Reinar sobre a terra é viver o evangelho na terra, obedecer a palavra de Deus nesta terra. Irmãs, vamos encerrar a nossa aula de hoje, tá? Mas o versículo seguinte vai continuar dentro desse tema. Nós vamos ver do grego para o português e vamos continuar nessa hermenêutica, ok? Que bom que pelo menos vocês três estão ouvindo essa palavra. Isso aqui é um raio de esperança dentro da igreja, tá? Dessa igreja que está hoje em posição de rejeição à palavra de Deus, infelizmente. Obrigado, Senhor, pela vida da Gerlane, da Jane, da Magali. Derrama sobre elas abundantemente o teu Espírito Santo e conduz a vida delas neste caminho, nessa verdade, nessa vida que é o Senhor Jesus, teu Filho. Em nome dele nós oramos, Senhor, e te damos graças. Amém e graças a Deus. Até a próxima aula, irmãs. Deus abençoe vocês. Tá? Orem por mim também.